mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então essa palavra que, como eu falei, um dos versículos que você tem que decorar, porque é fácil, não é verdade? Às vezes muda uma tradução, mas a palavra é a mesma, né? Só muda a forma de falar, mas a palavra é a mesma. Então, primeira coisa que a gente já falei isso aqui algum tempo atrás, mas voltando aqui no assunto. Para quem que é? Irmãos, tem partes da Bíblia, e essa aqui, por exemplo, é uma delas, que não é para o mundano lá fora. Como assim, pastor? O senhor está falando que a Bíblia não é para o mundano? Nem toda ela é. Como assim? Não é. E nem todas as palavras que tem ali, irmãos, é para o crente. Amém? Exemplo, isso aqui não adianta, irmãos, eu chegar para o meio de mundanos, para pessoas que não aceitaram Jesus e pregar, porque a pessoa não tem, irmãos, como andar na carne ou no espírito. Por quê? Porque ela não tem o espírito. Não tem. Ela não nasceu de novo. Então ela não vai se inclinar para o espírito, para a carne, porque ela não tem o espírito, ela não nasceu de novo. Então essa palavra aqui é para crente, é para pessoas que aceitaram a Jesus. Pastor, e se eu não aceitei Jesus? Entrega hoje a tua vida para Ele, né? Também tem pessoa vindo em casa depois, mas entrega hoje. E a palavra vai falar o quê? Eu já preguei isso aqui um tempo atrás, né? Que no versículo 1 manda nós oferecer o nosso corpo para Deus. Que é vencer o ego, vencer a preguiça, não é verdade? É o que o pastor fala, né? Ah, mas tá frio. Irmãos, eu não digo não. É Deus, põe vergonha na cara e traz o teu povo. No frio, na chuva, com canivete. Porque é vencer o quê? A preguiça, né? E que fala no 1. E quando vai começar a falar no 2, ele vai dizer, olha, primeira coisa então, pro crente, né? Pro crente, pro cristão. Não vos conformeis com este mundo. Então está fazendo uma diferença, né? Entre o mundo, aquelas pessoas que não são nascidas de novo, esse sistema, né? Como a palavra fala, o mundo jaz no maligno, mas está falando o quê? Para o crente, você não pode se conformar. Às vezes tem pessoa que pega esse versículo e entende errado e fala, irmão, você tem que ser inconformado, no sentido que você tem que ser revoltado. Irmãos, não sei de onde é que arrumaram isso aí, né? Dicionário, a vida se a gente passou longe. Tem nada que ver aqui, não se conformar com a pessoa ser revoltada. Dicionário, né, como eu falei, interpretação de texto, desse povo aí, passou longe. Então não tem nada que ver com você ser revoltado. Quando a palavra fala que não se conformar, em que sentido, né, moço? É como fosse assim, né? Tivesse um molde ali do mundo e você tentasse se encaixar nele. Amém? Tem nada que ver com você se revoltar. Você tem que se revoltar, porque a palavra fala que você não pode se conformar com este mundo. Você, meu Deus do céu. É tão simples pegar um dicionário, ver o que aquela palavra significa, né? Pegar uma tradução ali diferente. Então a pessoa fala coisa que não tem nada a ver. Aí a pessoa acha que o crente tem que ser revoltado. Tem algum lugar que fala, né? Pai do Senhor, irmão, paz nada, eu estou em guerra. O problema é tu, eu estou com paz. É porque pegam versículos assim e distorcem. E esse é um deles. Então é como fosse uma forma, né? Que você tem que tentar se encaixar novamente. Entendeu? É como fosse uma forma, como fosse um recipiente. Aí você tem que tentar se amoldar para tentar o quê? Se encaixar. Então a palavra fala, olha, seria melhor falar, não procure te encaixar novamente com esse mundo. Não procure se amoldar, né? Procura não se colocar novamente nesse molde do mundo. Amém? Então é isso que a palavra está dizendo. É para o crente não querer voltar àquela vida, né? Deixa marcar, como eu falei, a gente vai ir e vai voltar, tá? Então eu não vou ficar aqui demorando. Tem que ser ligeiro. Vamos lá. Então, e se não conseguir achar, você anota aí, né? Aí Efésios 2 fala assim, ó.
pouquinho para frente, né? Efésios 2, versículo 1. Fala assim, eu vou ler o versículo 1 só para entender um pouco mais, tá? Efésios 2, versículo 1. Quem achou, achou. Quem não achou, anote, que também o pastor já está sem paciência. O versículo 1 fala assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então isso aqui de novo falar para o mundo? Não, falar para o crente. E olha como é que fala aqui o 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. De novo, tá vendo? Fala, olha, você que é crente, você foi tirado desse curso, você foi tirado do curso do mundo, você foi tirado do curso do príncipe das potestades das trevas. Olha, você foi tirado do domínio desse espírito que agora, então quer dizer, continua, né? Opera nos filhos da desobediência. Quem é o filho da desobediência, pastor? É aquele que não nasceu de novo. Todas as pessoas que não nasceram de novo estão debaixo do espírito que é da desobediência. Mas desobediência por quê, pastor? Porque não aceitaram ainda a Jesus, né? Então não tem vítima. Ou a pessoa é amiga de Deus, ou a pessoa é inimiga de Deus. Ah não, mas o homem foi vítima do pecado. Mas o homem, ao ser vítima, tornou-se o quê? Inimigo de Deus, né? Então a palavra fala, ó, entendeu? Que ele tirou você desse sistema. Então por isso que nós já temos filosofia, palavra, né? Quando a gente fala assim, quem é crente, né? Porque tem pessoa que se descrente e consegue aguentar, não sei como é que pode. Não, vê como às vezes é difícil você assistir um filme ou uma série, né? Tu coloca ali, irmão, é difícil. A série começa com palavrão. Para mim não serve mais. Ah, na vez você vê até né? Olha, essa série que tá fazendo muito sucesso. E aí você ouve as pessoas falando assim, deve ser uma baita série, né? Aí tu liga, meu Deus do céu. Não dá, irmão. Palavrão e palavra em duplo sentido. E às vezes, não, para mim não serve. Na verdade, para mim não serve. Tem que dizer, o mundo tá caído. Vai ver o sistema muitas vezes de música, né? Se não botar ali uma pimenta, um duplo sentido, não é verdade? Antigamente, o pessoal mais antigo vai saber, até música que não era cristã, não era tão feia, não é verdade? Falava de coisas boas, falava de amor, não era crente, não é verdade? Música gaúcha muitas vezes, né? Hoje em dia tem música que é feia, né? Mas antigamente falava, né? Sei lá, da natureza, do campo, do gaúcho, não é assim? Não era música cristã. Mas falava da cultura, da raiz, da tradição, pode ver. Quer dizer, não é que a pessoa vai ficar ouvindo só isso, mas de verdade, né? A gente não tinha. Agora, hoje em dia, tem muitas vezes ali. Por quê? Porque o mundo ele vai apodrecendo, digamos assim, né? Ele vai estragando. A palavra fala. Você não pode tentar se encaixar nele, né? Você não pode se conformar. Volto a falar, né? Tem que ser revoltado, assim, nada a ver. A gente tem que estudar em português para falar besteira, não falar besteira. Então, é isso que a palavra fala. Vamos de novo, 2, ó. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora... Então é agora, é tempo presente, né? Opera nos filhos da desobediência. Aí o 3 vai falar assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tá vendo?
e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eu vou parar aqui, né, irmãos? Então, de novo, né, irmão? Avisa o pastor brincando, né? Tem que ensinar passado, presente e futuro, amém? Então, você viu que, de novo, né? Fala que o nosso passado foi de desobediência e que o presente daquele que não se converteu é de desobediência. Fala que o nosso passado era de ira e que o presente daquele que não tem Deus é de ira. Fala, né, irmãos, que o futuro daquele que não tem Deus futuramente será de ira. Pastor, mas Deus não é amor? Mas Deus é tanto amor que Ele entregou o Filho dele, não é verdade? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. A entrega foi incondicional. Jesus morreu por todos, amém? Mas a salvação é condicional à fé em Jesus, amém? Então, de novo, por isso que o mundo não é pobrezinho, não é coitadinho, não é pobre vítima, não. Ou é amigo ou é inimigo, não tem meio termo. Então, isso aqui está falando daquele que largou essa natureza e diz, agora você não tem que voltar para ela. E também já é um alerta para aquele que está nessa natureza, não aceitou Jesus. Infelizmente, a palavra fala que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui tanto mostra, né, como eu falei, a perdição daquele que não se converteu ainda, como também a perdição daquilo que Deus tirou, aquele que se converteu. Então a palavra fala, olha, tu tem que mudar os teus pensamentos, tu tem que procurar, né, não te conformar a esse sistema que não te pertence mais, amém? O crente na contramão do mundo. Não, o mundo está na contramão do crente, porque a contramão certa, a mão certa é a de Deus, amém? Então, quem está na contramão é o mundo, não é o crente. Volta lá, então. Então, em Romanos 12, né? E não vos conformeis com esse mundo. Então, você entendeu que esse mundo é perdido, não é verdade? O que mais? Vai falar aqui agora. Mas, a parte B. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você viu? Tem que ser transformado. Renovando o quê? O nosso entendimento. O que é entendimento, pastor? Entendimento é pensamento, é a alma, né? Já preguei aqui 50 zilhão de vezes. E se você não sabe, pelo amor de Deus, ou você está me vendo hoje pela primeira vez, ou dorme nos cultos. Mas qual é a parte do homem que nasce de novo quando ele se converte? Hein? Pode falar, mas... Ih, meu Deus do céu. É o quê? O Espírito. Amém? Pastor, e o corpo? Lembra que eu também já preguei 1 zilhão e 1 de vezes? Que o nosso corpo, inclusive domingo eu falava, né? Ele vai ser transformado, glorificado, só na volta de Jesus. Lembra disso, né? Quem está vivo vai ser transformado, quem morreu em Cristo vai receber o corpo glorificado. Amém? E a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso entendimento, o que a palavra fala? Olha, você tem que transformar ele, você tem que se transformar do que? Pela renovação. Então a pessoa é de Deus, ela nasceu de novo, mas a mente dela, a cabeça dela, os pensamentos, não. Amém? E o que vai acontecer muitas vezes? Daí que essa é a batalha, né? Do coração, da mente, né? Da vontade. Amém? Ou seja, a pessoa vai o quê? Vai sendo transformada, né? Ou seja, quando essa natureza nova dela começa a mudar o que? Os pensamentos. Não é verdade? A pessoa aceitou Jesus. A gente vê assim na Bíblia, né? Não tem negócio da pessoa ficar esperando, né? Alguém fala assim, a conversão não é imediata. Eu falei assim, de novo, vai ler a Bíblia. A conversão é sim imediata. Porque a pessoa assim que aceitou Jesus, o quê? Nasce de novo, amém? E não é um novo nascimento, tipo, o meu espírito vai demorando 10 anos, não. Eu nasci de novo, é instantâneo. Aqui dentro, amém? Agora, aí está certo de falar. O aprendizado sobre essa nova natureza, o deixar, né, essa nova natureza, vamos ver aqui pela palavra, mudar o nosso pensamento,
Aí o que, irmãos? Aí sim é uma caminhada. Amém? Aí sim, né? Quantas vezes você, depois de anos na igreja, muitas vezes fala assim: puxa, aprendi uma coisa nova. Ué, mas você já nasceu há quanto tempo atrás? Não, já estou aqui há 20 anos com Jesus, né? Mas você não sabia disso, você aprendeu, né? E a gente também assim, a gente vem para Jesus e começa então, como eu falava, a mudar alguns pensamentos, né? A mudar algumas ideias, a mudar a forma, na verdade, de pensar sobre algumas coisas. Essa nova natureza começa a mudar também a nossa mente, nossos pensamentos, coisas que nós achávamos que era errada, e na verdade eram certas, e coisas que nós achávamos que era certa, nós vimos pela palavra que era errada. Tudo isso começa o quê? A transformar a gente, amém? A transformar, que nem eu falava domingo, a pessoa trabalha lá numa fábrica, num depósito de bebida, ela aceitou Jesus, ela tem que vender todas as bebidas primeiro para nascer de novo? Não. Se ela confessar Jesus, ela é na mesma hora nascida de novo. Puxa, mas bebida não é pecado? É. Mas não tem nada que ver o fora dela com o dentro dela. Amém? Agora ela vai o quê? Com essa nova natureza. Ela é crente agora. Né? Agora ela vai o quê? Vai começar a pensar diferente. Puxa, mas é verdade. Isso aqui não faz bem para mim, então não vai fazer bem para os outros. Aí a pessoa vai, ou começa a devolver, não sei. Às vezes a pessoa não é de um dia para o outro, mas ela vai o quê? Ou ela vai começar a vender só água e refresco, sei lá, né? Que é a pessoa que se vive também, né? Tudo só algum, né? Então a pessoa começa a mudar, amém? A pessoa entra na igreja aqui com um pacote de cigarro dentro do bolso dela e ela aceita Jesus. Ela nasce de novo? Sim ou não? Ela não tem que primeiro tirar o cigarro do bolso, jogar no lixo, para depois voltar e falar eu estou aqui? É assim, ó? Não é assim. É o que a religião faz, ou tenta fazer, né? Ela fala, ó, você tem que mudar primeiro para ele te aceitar. Só que ele faz o quê? Ele te aceita primeiro, então você vai o quê? Mudar. Amém? Amém. Aí a pessoa aceitou e fala, peraí, agora isso aqui não preciso mais, né? Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Então a pessoa tira aquela carteira, joga fora, às vezes por anos está, né? Porque também tem a química do corpo, não é verdade? Ah, da onde passou? Mas é verdade, você toma um remédio, né? Uma química, vai lá fazer um dentista, coisa. Se te dá uma anestesia, você não dorme? Digamos se a anestesia for geral, né? Não dorme? Ou se for local, não fica amortecido? Então isso prova como a química afeta o teu corpo mesmo depois de crente. Né? Então a pessoa já é crente, mas às vezes aquela química, né? Aquela coisa ruim do cigarro, o corpo está acostumado, né? E a vida dela, ela passa, mas eu ainda sinto vontade de fumar. Mas não quer dizer que a pessoa não nasceu de novo, ela nasceu de novo. Só que esse constrangimento de falar, eu não quero mais ter essa vontade, o que já é o próprio Deus mudando o quê? O entendimento dela. Amém? Até que ela vai se fortalecer, e como muitos aqui, né? Pastor, hoje eu não sinto mais nem vontade. Eu sinto até nojo de cigarro, né? Deus mudou a tua mente. Então, é isso que a gente fala, né? Que eu vou a gente chamar aqui um monte de regra, né? Não é primeiro eu mudo, depois Deus me aceita. Primeiro Deus me aceita, depois eu vou mudar. Porque tem o quê? O novo nascimento, né? Então, transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Então a pessoa começa a se transformar, né? Ela é transformada por dentro, ela é filha de Deus. E o pensamento começa então a mudar. Tá? Transformar pela renovação, então tem que renovar, já fala, né? Renovação. Agora nós vamos, como eu falei, deixar marcado, se não consegue achar, e anota, Salmo número 1. Como eu falei, tá, Luz? Tem 1 bilhão de versículos que eu posso dar para você, mas eu estou dando só alguns. Salmo número 1. Então, por isso que é importante, irmãos, Salmo número 1. Né? Ah, mas como é que pode? Aquela pessoa lá está toda errada. Mas se ela aceitar Jesus, no mesmo instante ela nasceu de novo. E a vida errada é que ela levava, pastor. Mas agora que ela nasceu de novo, ela vai poder o quê? Abandonar. Amém?
Não é eu mudo e Deus me aceita, é Deus me aceita e isso me muda. Por isso que eu falo aqui, não falo, irmão, faça isso, faça aquilo outro, santidade é isso, 10 passos para a santidade. Quá, 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 quá. Conta agora a piada do Joãozinho. Não é assim, irmão. Tudo começa com um novo nascimento. Tudo que não vem, tudo que vem antes do novo nascimento é infrutífero. Não adianta nada. Não adianta de nada. Não adianta. É tudo perda de tempo. Salmo número 1. Olha só aqui o versículo 1. Salmo número 1 fala assim, ó. Bem-aventurado o varão. Varão é que homem ou mulher, tá? A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que debocha da palavra de Deus, na verdade. Mas eu não vou ter amigo, pastor. Às vezes depende. Quando a pessoa está fraca, é melhor ela sair de perto de todos os amigos, porque ela vai ceder senão. Né? Então ela não pode andar segundo o conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho dos pecadores. Já está ali junto, na companhia, tal, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores é o zombador. A pessoa começa ouvindo, começa andando, depois do quê? Vai praticar. Então a palavra fala, olha, bem-aventurado é aquele que não anda com qualquer um, não ouve qualquer um e não faz qualquer coisa com qualquer um. Amém? Ah, vou lá ver um jogo de futebol, pastor. Pode ir. Né? Mas eu não vou ficar lá no meio do pessoal falando palavrão e não sei o que, não sei o que lá. A pessoa começa a se constranger, né? Não é lugar para mim isso aqui. Ou vai para um outro local mais tranquilo, né? É assim. Tá, mas não é o que eu quero pregar. Eu quero pregar agora o 2. Fala assim, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, que é a palavra, né? Medita de dia e de... Como assim, pastor? Então eu não faço mais nada? Eu só vou ler a Bíblia, pastor? Não, né? Uns de noite, quer dizer, é o tempo todo. Amém? Já expliquei isso aqui para vocês, né? Um tempo atrás. Sobre o meditar. Amém? Daí eu falei, ó, estou lendo Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo. Amém. Eu fiz a leitura para conhecer o texto. Amém? O entendimento vem de conhecer o texto, né? Então eu fiz a leitura de conhecer o texto. Agora, o que é o meditar? É o que nós estamos falando aqui agora. Amém? É o passar tempo na Bíblia. Por isso que eu falei, não adianta eu pegar aqui e vai para lá. Isso até o ChatGPT te dá versículo, se for o caso. Versículo, me dá 15 versículos sobre a mente. Ele vai te dar. Mas não quer dizer que é inspirado por Deus. Ele só pegou a letra. Então não é isso aí. Aí vai para cá e vai para lá, e abre aqui, abre lá, e vai não sei o quê, e conta não sei o quê. Não adianta nada. A pessoa não vai lembrar de nada. Né? Então começa a parar. Peraí, Nico. Então tem o mundo e tem aquele que não é do mundo. Aí a pessoa começa a meditar. Mas agora eu sou de Jesus. Amém? Poxa, mas ele me resgatou. Quer dizer, irmãos, por isso que é importante todo mundo ler a Bíblia. Você não pode ser aquele crente que só abre a Bíblia dentro da igreja. Amém? Aqui a gente vai pregar a palavra para você, mas não pode só na igreja. O bom, como nós falamos, é todo dia. Pelo menos um pedacinho. Ah, tem que ler 20 versículos por dia. O dia que alguém me mostrar na Bíblia isso, eu vou fazer. Não, se quiser ler 50, lê 50. Amém? E se quiser ler um só? Onde é que na Bíblia fala que é pecado quando vós ledes um versículo só? Me mostra na Bíblia onde é que está isso. Você já viu que eu sou muito de me mostra na Bíblia? Por quê? Porque com o passar do tempo não se ouve muito blá 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 blá. Amém? Mas não adianta, irmão. Se não está especialmente no Novo Testamento, pelo menos 3 ou 4 versículos em concordância, não se faz doutrina. Amém? Aí a pessoa ouve muito blá 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 blá. Aí tu fala, tá, mas cadê Bíblia? Bíblia. Não, é que o fulano falou, não quero saber, eu quero saber Bíblia. Então, leia a Bíblia. Amém? Leia a palavra de Deus, né? Leia para conhecer o texto, leia para conhecer ali o texto mesmo, né?
Que já é o primeiro começo, amém? É igual a dona de casa, que vai lá pega uma receita que não conhece, né? Você lê, primeiro faz uma leitura, né? Vou precisar de ovo, vou precisar de farinha, vou precisar... Então você entendeu o texto, não é assim? Os homens também, né, que cozinham, mas, né? Tá, ok. Agora você vai o quê? Você vai ali arrumar, pronto. Agora você vai o quê? Você vai fazer, segundo o que? A receita. Então primeiro você leu a receita para entender o que ela fala. Depois você colocou a receita em prática. Isso é meditar. Não, é o comer a palavra, né? Eu sempre ensino, ler a Bíblia é servir o prato, meditar é comer. Né? É importante ler a Bíblia? É importante, mas só o ler não. Tem pessoa que não é Deus, que não é de Deus e sabe muitos versículos de cor, mas não tem o Espírito. Ela pode falar até, como eu falei, hoje em dia até a internet te dá versículo, mas me faz aqui uma pregação sobre santidade. Ela te dá, mas não é do Espírito. Ele só juntou versículos. Não vem do coração de Deus. É fogo estranho. Amém? É fogo estranho. Uma coisa é estar procurando um versículo que eu não acho. Outra coisa é falar, me faz esboço aqui sobre santidade. Ele vai te dar, mas não tem. É fogo estranho. É fogo estranho, não é Deus. Deus não está nesse negócio. Então, antes tem o seu presente do Senhor e na sua limite de noite. Aí o 3 fala assim, pois será como. Eu já preguei isso aqui, né? A árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela foi plantada, não foi colocada ali por acaso. Não é o passarinho comeu uma sementinha, fez um cocôzinho e caiu nessa árvore. Não. Alguém plantou, alguém teve consciência, alguém fez um trabalho consciente. Isso alguém é Deus, né? É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que lindo isso aqui, né? A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Enfim, não vou pregar aqui porque não é pregação de hoje, mas está plantado ali sugando a seiva. Por que a oração e a leitura da Bíblia são tão negligenciadas? Porque não aparece para os outros, né? A menos que eu vou lá, né? Vou orar, aí eu tiro foto lá. O que interessa para as pessoas que eu vou orar, na verdade? Ou a menos que eu vou lá, vou abrir a Bíblia para ler a Bíblia, lendo a Bíblia. Tá, uma vez que outra botar uma palavra, isso não tem problema, né, mano? Mas agora, não vou toda hora que eu vou ler a Bíblia, eu vou botar na rede social, na verdade? Toda hora que eu vou orar, eu boto lá. Não precisa, na verdade? A não ser que irmãos, vou fazer um propósito de orar 30 dias à meia-noite por você. Aí eu boto lá no grupo, irmãos, vou entrar em oração. É para você saber que eu estou cumprindo a palavra, né? Mas ser uma coisa especial, não é corriqueiro, amém? Não, a pessoa vai o quê? Vai buscando, como eu falo domingo, né? Tem pessoa que não busca durante a semana, aí quer chegar domingo de manhã, o que o pastor? Vai lá, pastor, resolva tudo. Resolva tudo o quê? Não adianta, na verdade, irmãos. Intimidade é uma coisa que a gente vai diariamente com a palavra de Deus. Então, tem que ler a Bíblia, amém? Mas tem que ler 20 versículos ou 20 capítulos. Não tem nada disso. Lê o que tu achar que tem que ler. O que Deus te inspirar, amém? Tem que ler 20 palavras ou 20 livros. Não tem nada disso na Bíblia. Se alguém te falar, essa pessoa tem coisa da cabeça dela. Não tem nenhum mandamento sobre isso. Manda nós orar e manda ler a Bíblia. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia falando quanto que nós devemos ler, amém? Como eu falei, às vezes um versículo te basta. Às vezes um capítulo vai falar contigo, uma parábola, por exemplo, né? Então cada um tem que saber a sua vida com Deus, amém? E aí, Filipenses 4, vamos lá? Versículo conhecido, vamos lá? Filipenses 4. Acho que eu vou ter que pegar outro microfone que a minha bateria está acabando. Então, na próxima vez que acabar, é a bateria. Filipenses 4, versículo 8. Você viu, mas tem dia que para todo mundo devagar, tudo dá errado. Como é que pode, né? Mas esse sinal que essa palavra vai abençoar muito você. Filipenses 4, 8. Olha só. Quanto ao mais, irmãos. Agora acabou a bateria.
Quanto ao mais, irmãos, tem que aumentar um pouquinho o meu retorno. Então isso aqui de novo, irmãos, é para os irmãos. Amém? Pastor, essa palavra não é para o mundano? Não para de achar que o que não é para o mundano não é. Quanto ao mais, irmãos. Então é para a pessoa que aceitou Jesus. Amém? É para ela. O que a palavra fala? Vai nos ensinar. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, o que a palavra fala? Nisso pensai. Tem traduções que falam, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu tenho poder. Não é verdade? Oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Não, é o contrário, oficina cheia do que não presta. Está cheio de ferramenta para o diabo usar. Não é verdade? Então a palavra fala assim, você não, irmão. Você tem que entender o teu pensamento. Aquilo que não é bom, que não é puro, que não é agradável, que não tem louvor, aquilo que não tem virtude, aquilo que não é bom, aquilo que não vem de Deus, isso não pode o quê? Ocupar o teu pensamento. E o contrário disso, nisso você tem que pensar. Então você viu? Então a gente não é uma pobre vítima ali, igual uma fossa que o diabo descarrega o que não presta. A Bíblia nunca disse isso. A palavra falou o quê? Se não vem disso aqui, se não tem essa qualidade, não permita entrar no teu pensamento. Não permita ficar fermentando em nome de Jesus. Amém? Então é saudável, por isso que eu falei, pastor, ali eu estou vendo um filme, mas não tem coisa errada. Não tem problema de assistir. Mas não é um filme evangélico. Às vezes tem filme que se diz evangélico que é uma porcaria também, né? Parece mais um conto de fadas. Não, mas você tirou uma coisa boa dali. Amém? Né? Vou lá estudar, vou para o colégio, né? Vou fazer amigos naquilo que se propõe. Agora sair dali para fazer bebedeira e coisa errada, isso não me pertence mais. Amém? Eu vou dizer não. Né? Eu vou aprender uma matéria, estou estudando, fazendo um curso. Todo mundo deveria fazer. Né? Cabeça não é só pelo chapéu. Mas, né? Mas naquilo ali que se propõe é para a glória de Deus. Né? Então quer dizer, aqui está um resumão do que deve ocupar o nosso pensamento. Mas o que chama a atenção para ela falar assim, nisso pensar. Então eu não sou a pobre vítima que o diabo vem e descarrega. Se a conversa é fiada, conversa de vitimismo, tem que mudar a mente. Amém? Tem que mudar o pensamento, porque isso até no mundo lá fora vai. Se você vai estudar finança comportamental, né? Eles mesmos ensinam o pensamento, o comportamento, mas é que eles ensinam outras coisas do mundo. Na verdade, nós não precisamos da coisa do mundo. A gente tem a palavra de Deus que já nos faz positivo aí no Senhor, né? Já tem a ajuda do alto, não é autoajuda, é a ajuda do alto que já nos faz então. Amém? Então volta lá para Romanos. Então a palavra fala, né? Não vos conformeis com este mundo. Amém? Não tenta te colocar num lugar, numa forma, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é a palavra que vai mudando a mente, vai mudando os pensamentos, vai lavando, né? Tu foi na igreja e fizeram lavagem cerebral. Que bom que fizeram lavagem cerebral. Tirou toda a porcaria, podridão, agora só tem coisa boa. Amém? Deus faz mesmo uma lavagem cerebral, pode fazer. Se as igrejas falam lavagem cerebral, que façamos muito mesmo. Lavagem cerebral, lavagem lingual, lavagem de coração, tudo. Igual Pedro, Senhor, me lava tudo. Não é só os pés. Glória a Deus. E para quê? Aí fala o quê? O entendimento? Para que experimenteis. Você viu? Deus quer que você experimente, irmãos. A Bíblia não é teoria para encher linguiça e encher cabeça vazia. Para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que você e eu experimentamos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Porque você já nasceu de novo, como eu falei, né? Agora os pensamentos estão sendo lavados, estão sendo transformados pela palavra, e isso vai nos, como eu já pregava lá em Josué 8, né? Não cesse de falar dessa lei, medita nele para que tenhamos o cuidado que de fazer. Então você vai experimentar, vai fazer, vai provar, não é só teoria, né? É o experimentar a vontade de Deus na área que for, não é verdade? Na área que for. Então é importante a palavra de Deus. Às vezes tem pessoa que fala assim, né? Vem intervalo, não, eu quero que faça uma oração. Não, então, olha o que não, eu estou com muita pressa, só faz uma oração por mim. Olha, mas a Bíblia fala, não, só ora. Eu digo assim, ó, eu não oro sem te dar o quê? Uma palavra. Amém? Não oro sem te dar uma palavra. Olha, a palavra fala assim. Ah, eu estou com pressa. O problema é teu, viesse sem pressa. Eu vou te dar a palavra. A palavra fala assim. Não, eu estou com pressa. Até o diabo, para tentar Jesus, deu uma palavra distorcida. Eu vou te dar uma palavra, fica quieto. Né? Porque tem pessoa que é assim, mas ela não quer vir no culto 1h30, sentar, entendeu? Já viu como eu cuido, não? Tem pessoa que ela sabe a hora que acaba o culto e aparece no finalzinho para pegar o pão, né? Aparece para falar, aí tipo assim, ela não tem 1h30 como você agora sentado que está me ouvindo, né? Não, mas se tu ficar 3 horas conversando com ela pode. Vamos, me perdoe, eu não faço isso não. Porque tudo que eu preciso não está em cima do altar na palavra revelada naquele culto ali, amém? Se tiver uma coisa ou outra extra, amém, eu recebo. Mas eu não vou fazer como se nada daquilo ali foi para mim e no final tem algo para mim. Isso é conversa fiada, é dizer que tudo que o pastor pregou 1h30 em cima do altar não valeu de nada. Mas é o que vale, amém? Né? Então quer dizer, e a palavra aqui, ó, para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Para terminar, agora sim, está na hora aí. Salmo 139, vamos lá? Bem conhecida essa palavra aqui, mas não é por ser conhecida, né? É porque Deus mandou pregar. Então nós temos que valorizar o culto. O culto começa 9 e acaba 10h30. Então Deus já começa a ministrar, por isso que tem que ser uma abertura caprichada, né? Deus já começa das 9 e vai até às 10h30. Todo aquele tempo é proveitoso em nome de Jesus. Salmo 139, né? Quando eu canto louvor, aqui não tem que ficar enchendo linguiça, só canto louvor. O próprio louvor já vai ministrar no coração seu em nome de Jesus, amém? Já viu quando a gente bota um louvor ali, aí eu não entro e fico meia hora orando? Por que eu vou ficar meia hora orando? Você já cantou louvor com palma, já cantou música que busca, aí eu vou chegar aqui e fazer mais uma oração. Por quê? Já foi suficiente, né? Agora vamos entrar na palavra e depois a gente faz mais uma oração. Salmo 139, isso é entendimento, não, irmãos. Isso é visão que Deus dá. É só um pedido que Ele dá. Salmo 139, no versículo aqui, só achar aqui. 23 fala assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas o coração aqui é o meu interior, né? Deus não é só de cardiologista. Prova-me e conhece os meus pensamentos, amém? Então ele conhece o interior completo, espírito, alma e corpo também, com certeza, né? Ele faz a obra completa. Então Deus me sonda, Deus me conhece, Ele me prova. E aí o 24 fala assim, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, amém? Então o Senhor vê em mim aquilo que é mal, os pensamentos, costumes, preconceitos, filosofias, palavras, achismos, na verdade? Mas ele falou aqui, e me guia pelo caminho eterno, quer dizer, né? Coloque em mim os teus pensamentos para eu poder provar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus, né? Para mim viver, claro, né, irmãos, que a plenitude vai ser só na glória, né? Mas aquilo que Deus tem para mim, eu quero em nome de Jesus. Então é importante nós fazermos essa oração e deixar a palavra lapidar a gente, né? Então não vou ficar ancorado, não, pastor, eu tenho, né? Eu só estou há 40 anos com Jesus, mas vai tomar vergonha na cara. Só há 40 anos com Jesus? Não deu para aprender nada? Vai, pelo amor do Pai. Que coisa feia, né? É que as pessoas não ouvem a palavra, ou ela está num lugar que não prega a Bíblia, né? Ou a pessoa aí fica, ela tem tempo cronológico, mas o quê? Estacionou. Amém? Agora, se ela abrir o coração, meu Deus do céu, né? Não precisa muitos anos não, né? Não precisa muitos anos não, ela já começa já transformar e muito a vida dela, amém? Não que não tenha que mudar, né? Mas essa mudança, como eu falava, se eu falar que a mudança é demorada, eu sou mentiroso, né? Ela não é demorada, mas a pessoa tem que se entregar, tem que se deixar ser trabalhada por Deus, amém? Então eu vou parar aqui, irmãos. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou continuar um pouquinho mais aí. Caiu o meu retorno aqui. A gente vai meditar, tá bom? Deus abençoe você de casa.